Quando a vemos deslizar com tanta leveza e delicadeza nos principais palcos do mundo, não imaginamos como é dura a vida de bailarina. E ela já está nessa batalha há mais de 38 anos. É a primeira e a principal bailarina aqui do Teatro Municipal. Já esteve nos principais clássicos do repertório fazendo os grandes papéis. A nossa entrevista de hoje é com a Ana Botafogo. Ana, quando você começou a dançar e qual a imagem que você tinha do balé? Nossa, quando eu comecei a dançar profissionalmente, eu já tinha uma ideia melhor do que era a dança, do que eu queria, se era exatamente aquilo. Mas quando eu comecei pequenininha, a aprender os primeiros passos, era primeiro uma brincadeira de criança. Eu aprendi pertinho da minha casa, num conservatório de música, que uma bailarina do Teatro Municipal dava aulas lá. E ali eu comecei meu primeiro beabá. E só com 11 anos que eu fui para a Academia de Balé Leda Yuki, que tinha sido uma primeira bailarina daqui e que tinha sua academia, e lá eu fiz a minha formação. Eu achava que era um sonho quase impossível. Eu queria muito, eu me dediquei muito na minha adolescência, mas eu sabia que entrar para o Teatro Municipal era difícil, tinham poucas audições, pouca gente entrava. E até que um dia esse sonho se realizou, mas foi com alguma luta até eu chegar lá. A sua temporada na Europa foi determinante para você querer ser bailarina profissional? Total. Na realidade, eu fui para a Europa para estudar. Eu tinha um tio diplomata que morava em Paris e era aproveitar a oportunidade que ele estava com a família lá e que eu poderia ir estudar. E o pretexto era estudar francês, fazer um curso de francês e, claro, fazer um aperfeiçoamento no balé. Só que quando eu cheguei lá, 2 meses e meio depois, eu passei uma audição, vi escrito audição para o balé do Roland Petit, e quando eu fui passar essa audição, eu fui contratada. E a vida mudou, quer dizer, eu era uma aluna, eu nunca tinha sido profissional aqui no Brasil ainda, e de repente, 2 meses e meio de França, eu me vi com um contrato na mão. E foi uma mudança, porque a companhia não era em Paris, era no sul da França, eu tinha 18 anos, mas enfim, a gente foi fazendo tudo e eu consegui, e eu achava que só indo eu poderia ter certeza se era aquela vida que eu queria. Mas na primeira semana eu disse, essa é a vida que eu quero para mim. E nunca mais parei, lá se vão 38 anos. Ana, você já entrou aqui no Municipal como primeira bailarina, como é que você lida com a competição? Balé, em geral, tem disputa, tem desafios físicos, tem desafios pessoais que a gente tem que passar no dia a dia, de técnica, de interpretação. E muitas vezes a gente tem 3 espetáculos, ou tem 4 espetáculos, ou tem 3 espetáculos e nós somos 4 bailarinas. Como vai fazer? Então a gente tem que realmente, há uma disputa para que a gente dê o melhor da gente para saber quem é que vai ficar sem um espetáculo. E isso, claro, que ao longo de 38 anos, isso aconteceu muitas vezes. E nós, primeiras bailarinas, porque aqui, isso é bom até às vezes frisar, as pessoas não entendem que primeira bailarina é um posto. Tem várias primeiras bailarinas e vários primeiros bailarinos. Então, ao longo de 38 anos, eu que era a mais jovem bailarina, depois comecei a já ficar veterana e outras primeiras bailarinas foram chegando também a esse posto. Eu sempre gostei de ter uma outra bailarina fazendo o mesmo papel, porque me dava forças para eu melhorar. Porque se você é a única, você se acomoda um pouco no que você já faz. E quando alguém do seu lado faz alguma cena mais bonita que você, ou tão bonita quanto, ou que você acha que é mais bonita, você vai querer superar, fazer pelo menos tão bem quanto. E isso que eu acho é aí que os artistas vão ganhando. A gente vai ganhando, vai crescendo e vai amadurecendo. Claro que eu tenho papéis que eu fiz logo no meu primeiro ano de Teatro Municipal e esse mesmo papel eu repeti ao longo de 30 anos. Claro que a técnica fica adquirida, mas a interpretação vai mudando ao longo desses 30 anos. Ana, a bailarina tem idade? A idade é uma coisa que te incomoda? Como é a adaptação depois de anos dançando, por exemplo, o mesmo repertório? Não, isso assim, enquanto você está em super forma, é interessante porque a gente muda um pouco a interpretação. Mas eu sempre gostei de dizer que bailarina não tem idade, que bailarina tem a idade da personagem que interpreta. E as personagens românticas do século XIX eram todas jovenzinhas, né? Tudo 15, 16 anos, 17 anos. E claro que o balé clássico
permite isso, a distância do palco permite um pouco essa história da bailarina ser uma bailarina mais madura, né? Uma pessoa mais madura e ainda interpretar o balé permite isso. Já no teatro a gente não tem essa facilidade. Mas tudo eu acho que tem limite. Chega uma hora, eu mesma interpretei, não sei, durante 30 anos, 20 e tantos anos, todos os grandes clássicos e repetindo. Aqui no teatro, meu primeiro papel foi o Balé Coppelia. E até hoje ainda tem a minha roupa e eu ainda entro na minha roupa de 30 anos atrás. Então, assim, tem certas coisas que a bailarina consegue conservar. Mas, assim, eu mesmo já há uns 8 anos atrás, eu optei, se eu quisesse continuar ainda dançando, a escolher determinados papéis. Eu não queria mais ficar fazendo só as menininhas, quando eu já era uma mulher de 50 anos. Então eu achava que eu precisava mudar um pouco, não só fazer personagens que existem, como Dionyegin, a Tatiana Dionyegin, que é um libreto do Pushkin, um poeta russo. É uma mulher madura, uma mulher mais vivida, uma mulher com dramas pessoais. Então isso era um papel que eu podia interpretar e que podia fazer muito bem e com uma maturidade que talvez uma jovenzinha não tivesse. Em algum momento você se arrependeu de ficar no Brasil, tanto artisticamente como financeiramente? Valeu a pena? Se valeu a pena, claro que valeu a pena cada minuto. Eu não me arrependo de ter ido fora. Eu comecei minha carreira fora e depois, já primeira bailarina daqui, eu fui muitas vezes dançar fora do país, mas eu dançava e voltava. Eu tinha um lar, isso foi muito importante. E quem também me orientou numa determinada época foi a própria Marseille. Ela achava que eu já tinha feito um primeiro começo, um debut de Brasil e que eu estava começando a fazer um campo de trabalho para mim e que ela mesma disse, se você sair vai ficar como vários bailarinos que pingam de galho em galho. E eu pensei muito nisso, era muito importante. Eu casei também com um bailarino, que tinha sido ex-bailarino, o Graham Barth, que era inglês, e ele também dizia, é muito importante que se tenha uma base, porque até a gente, logo que casou, a gente ia morar fora, mas depois voltamos para que eu tivesse uma continuidade de público, de trabalho e de trabalho diário, que é muito importante. Eu acho que o lar é muito importante e o lar profissional também. Então, o Teatro Municipal foi um lar para mim, apesar de eu ter viajado muito, até cheguei a passar uma época, 6 meses fora, numa bolsa de estudos, mas eu voltava e aqui tinha o meu lar e assim eu pude construir um público de 30 anos. Talvez por isso que as pessoas me conheçam tanto. Como você vê o mercado para a dança hoje? Dá para viver de dança? Dá para viver de dança, mas é dura a vida do bailarino em geral. Sobretudo o bailarino de companhia, que tem que se dedicar muito à companhia e nem sempre pode fazer trabalhos fora. Alguns fazem, mas também é muito cansativo e eu acho que isso interfere um pouco na vida da bailarina, do dia a dia, né? Eu posso dizer que eu fui nesses anos todos, nesses 34 anos de Teatro Municipal, eu fui bailarina tempo integral. Nunca trabalhei em outra coisa que não eu, bailarina, eu ensaiando. Claro que eu fiz espetáculos fora do Teatro Municipal, mas a minha vida era ensaio, 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 aula, aula, aula. Eu a vida toda, às vezes me perguntavam, você não vai dar aula, não vai ter uma academia? Eu dizia não, porque eu preciso investir em mim. Então, até agora, eu investia em mim, no meu preparo físico e também, quanto mais tempo, eu nunca achei que eu fosse ter uma carreira tão longa, mas quanto mais tempo você tem uma carreira, mais você tem que se dedicar, mais você tem que fazer mais exercício para que você possa manter esse físico trabalhado e sempre em forma, essa que é a verdade. Então, assim, você me perguntou se mudou o campo de trabalho. Já mudou o campo de trabalho ao longo desses 30 anos, sim, mas ainda não é o suficiente. A gente tem muito pouco de trabalho para a quantidade de bailarinos que se formam a cada ano. Cada vez mais a gente tem bailarinos mais técnicos, mais prontos mais cedo. A gente tem jovens bailarinos maravilhosos que infelizmente a gente acaba tendo que exportar, porque a gente não tem companhia. Hoje em dia a gente só tem a companhia do Teatro Municipal e um balé mais jovem lá em São Paulo, que chama São Paulo Companhia de Dança, que fazem balé clássico.
O resto tudo no Brasil, até companhias que já foram clássicas, só são de balé contemporâneo, de dança contemporânea. Então, o campo ficou mais restrito e infelizmente a gente perde, e nós temos maravilhoso, isso é uma coisa que a gente precisa contar para o público, a gente tem muito bons bailarinos fora do Brasil, brasileiros, dançando em diversas companhias, sejam eles corpo de baile, mas temos muitos primeiros bailarinos que infelizmente o público em geral não conhece, mas são primeiros bailarinos lá fora. Eu tinha o maior sonho de um dia poder trazê-los para que a gente pudesse ver, que o nosso Brasil pudesse conhecer esses filhos que acabaram indo para fora por opção de trabalho. Ana, você falou da importância, né, do lar, da família. Você acha que o seu maior tombo foi fora dos palcos? Foi a perda dos seus 2 maridos? Nossa, eu acho que o maior tombo que a vida me deu, acho que foi. Porque foram 2 momentos muito inusitados, sendo que o primeiro foi completamente inesperado, mas eu acho que esse foi o pior tombo. Até eu brinco que no palco eu demorei muito a cair, mas levei um tombo. Eu tenho uma história de um tombo aqui no palco do Municipal do Rio e um no palco do Municipal de São Paulo. Acabei sendo batizada 2 vezes. Mas nada se compara a esse tombo da vida, ou essa rasteira, não vamos dizer nem tombo, eu acho que foi uma rasteira que a vida me deu, mas que mais uma vez eu acho que a disciplina ou a força da bailarina... Você chegou a pensar em desistir de dançar? Não, assim, para dizer a verdade, eu não tinha vontade de fazer nada. Assim, logo que, as 2 vezes, logo que aconteceram, foi assim tão inesperado e um deles tão dramático, que a vontade que tinha era entrar embaixo da coberta e sabe Deus quando ia sair. Mas aí, mais uma vez, a dança me ajudou, porque qual era a minha profissão? Era dançar. E se eu precisava dançar, e se eu precisava sobreviver desse ar de palco, de energia da dança, eu precisava vir aqui para o Teatro Municipal. Os primeiros dias muito duros, porque a gente trabalha com música, né? A gente vem para o dia a dia. Primeiro que você tem que se exercitar. Então, sem vontade é horrível. Mas eu me obrigava a me exercitar para até deixar de pensar um pouco. Mas a música me emocionava. Então, no primeiro mês, assim, sempre era muito difícil, porque eu me emocionava muito no dia a dia do exercício. Eu acho que foi a grande rasteira, o grande tombo que a vida me deu, mas que eu acho que a dança e a força da bailarina, porque eu tinha que estar aqui, e para eu poder dançar no palco, eu precisava me exercitar todo dia. Então, apesar de eu querer ficar embaixo da coberta, eu não me permiti e vinha para cá, a duras penas, mas trabalhei, e aí os espetáculos começaram a surgir, não só no Teatro Municipal, mas como fora, e eu acho que foi uma maneira de sobreviver. A dança me ajudou a sobreviver, acho que bastante bem. Você nunca quis ter filhos? Sempre quis, e isso foi um momento difícil, mas no primeiro não tivemos tempo, porque só foi 2 anos de casamento e a gente queria mesmo curtir esse primeiro momento de casamento. E no segundo, acabou, a gente foi deixando um pouco depois e foi uma coisa que acabou não acontecendo, mas eu queria muito. Eu sabia que eu seria uma mãe tarde, porque até eu casei a segunda vez mais tarde. Eu sabia que eu seria uma mãe talvez com 40 anos. E aí depois não aconteceu e um pouco depois eu fiquei viúva. E achei que, enfim, tem certas coisas que eu entrego muito na mão de Deus. E isso eu entreguei. Mas assim, com uma certa... Claro que eu fiquei triste, porque eu sempre almejei... Porque tem gente que às vezes fala, não quero ter filho. Não, a vida toda eu disse que eu queria. Mas claro que eu fiz uma prioridade, e a prioridade logo que casei era estar com meu marido e era dançar mais um pouco, porque na minha cabeça, se eu tivesse tido filho, eu teria parado de dançar. Ana, você não teve filhos, mas você tem vários seguidores. Qual o conselho que você daria para esses jovens bailarinos? Para os jovens bailarinos, primeiro eu digo, vale a pena. Mas o nosso dia a dia, como a gente comentou antes, é duro, é de muita aula, muito suor, muitos desafios, muitas conquistas e muitas renúncias.
Eu acho que assim, a gente precisa renunciar a algumas coisas na vida, sobretudo quando a gente é adolescente, aqueles passeios, aquelas viagens, aqueles barzinhos ou encontros que às vezes na vida da bailarina isso não pode acontecer quando a gente tem espetáculo, quando a gente está em temporada. Aquele que quer muito, eu acho, e que tem talento, eu acho que tem que trabalho, sobretudo trabalho, porque só talento às vezes não ajuda. Tem muita gente que tem um físico ideal, tem talento para dança, mas não quer trabalhar muito. Acha que tudo é fácil, que é só dançar um pouquinho que vale a pena. Não, tem que trabalhar duro para ter técnica, para ter um corpo trabalhado, porque assim, na realidade nós temos um físico, a gente é uma mistura de atleta e de ator. A gente precisa ter a performance de um atleta, para isso a gente treina todo dia e temos que ter toda essa parte da emoção, da interpretação de um ator. Bom, Ana, para terminar, como é que você planeja essa aposentadoria dos palcos? Nossa, eu já planejei muito, já falei, já disse que ia parar. Na realidade, já fiz um finalmente aqui no Teatro Municipal com um grande balé, mas disse que ainda dançaria pequenas coisas. Mas eu estou querendo fazer uma mudança dos palcos, mas esse último ano acabou sendo difícil. Eu, durante muitos meses, consegui não dançar e dizer não aos convites. Até que Carlinhos Jesus apareceu e acabou me convencendo que eu tinha que fazer 2 temporadas, uma no Rio e em São Paulo. Em São Paulo a gente foi inaugurar um teatro e eu acabei, claro, tendo que me exercitar mais, ficar em forma. Eu nunca deixei de fazer aula. Por enquanto eu ainda continuo com a minha disciplina de bailarina. Todo dia eu estou aqui no Teatro Municipal, faço a minha aula diária de 1h30 e quando eu tenho algum espetáculo eu faço ensaios. Bom, esperamos que você não se aposente tão cedo, para o nosso deleite e prazer. Foi um prazer te entrevistar, Obrigada, Ana. Muito obrigada. Muito obrigada.